Houve um tempo em que eu achei sinceramente que eu amava a Deus. Foi logo no começo da minha conversão. Eu era bastante entusiasmado com as atividades da igreja, com a comunhão com as outras pessoas da minha comunidade da fé. Eu também me entusiasmava bastante com a leitura da Bíblia e com a leitura de boa literatura cristã. E se alguém me convidasse para fazer alguma atividade na igreja, como falar numa aula de escola bíblica dominical, eu ficava noites e noites sem dormir, organizando ideias, reunindo ideias, para compartilhar com as pessoas da maneira mais inteligível possível aquilo que eu estava aprendendo sobre Deus, sobre a graça e sobre a vida cristã. E eu traduzia tudo aquilo como amor sincero a Deus. Eu pelo menos considerava todas essas coisas indicadores infalíveis de que eu amava a Deus de verdade, que, portanto, Deus estaria bastante satisfeito comigo. Mas aí eu tive que começar a crescer e eu percebi que eu tinha uma autoimagem bastante generosa e otimista. Eu comecei a perceber que eu, de verdade, não amava a Deus. Que havia entre mim e Deus uma série de coisas que eu mesmo tinha acumulado na minha vida e que requeriam mais da minha atenção, da minha devoção, do meu tempo, dos meus recursos financeiros, da minha atividade intelectual, do que o próprio Deus. Eu comecei a perceber que o amor por Deus disputava com outros amores que eu tinha no meu coração. Foi então que eu me decepcionei comigo mesmo, mas eu me agarrei numa outra esperança, numa outra tábua de salvação. Eu comecei a achar que, apesar de eu não amar a Deus de verdade, eu pelo menos queria amá-lo. Eu desejava isso e estava tentando alcançar isso. Mas eu tive de continuar crescendo. E crescer dói. E dói principalmente porque a gente começa a conhecer mais a si mesmo. E conhecendo mais a mim mesmo e mais o plano de Deus para a minha vida, eu percebi que, apesar que além de eu não amar a Deus, eu sequer desejava sinceramente isso. Porque eu sabia das reais implicações de amar a Deus. Eu sabia como amar a Deus ia produzir mudanças na minha vida, alterações na minha agenda, amputações sérias e dramáticas de coisas que para mim eram caras, eram importantes. Coisas que eu não queria deixar para trás. Então essa foi para mim talvez a pior e a melhor descoberta da minha vida. A pior porque eu me senti muito frustrado comigo mesmo. E aquilo esmagou a minha autoestima e minha autoimagem. Mas por outro lado foi a melhor descoberta da minha vida, porque me mergulhou também num oceano de humildade, que nada mais é do que o reconhecimento de que há muito mais mal dentro de você do que fora de você. E que não dá para culpar as coisas em volta de você pelos males do seu coração, pelo adoecimento da sua vida, pelos prejuízos que você provoca para a sua própria vida e para a vida dos outros. Não dava para culpar mais ninguém além de mim mesmo. Eu percebi que eu tratava a Deus como se Ele fosse uma visita na minha vida, uma visita dominical. Se a minha vida fosse uma casa, é como se eu deixasse Deus entrar na minha sala de estar, na minha sala de jantar, talvez na minha copa, na minha cozinha, mas eu jamais entregava para Deus a chave da minha suíte. E muito menos ainda, eu jamais deixaria Deus entrar no meu quartinho da bagunça. Aquele lugar onde a gente acumula uma porção de tralhas da nossa vida sem Deus, mas tralhas às quais nós nos apegamos e não queremos de jeito nenhum que Deus mexa nessas coisas e as remova dali. Foi então que eu percebi que, apesar de não amar a Deus de verdade e de nem desejar isso sinceramente, eu precisava desesperadamente experimentar esse amor de Deus na minha vida. E foi então que eu aprendi o verdadeiro significado daquela primeira petição que Jesus ensina os seus discípulos a fazer a Deus na oração do Pai Nosso. Quando ele ensina os seus discípulos a orar dizendo: santificado seja o teu nome, ele está dizendo para eles que nós devemos orar pedindo que Deus nos ajude a reconhecer a sua santidade. Que Deus nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar no nosso coração, na nossa devoção, na nossa adoração. E é quando a gente começa a pedir isso que Deus pode fazer isso por nós.